Olá, senhoras, olá, senhores, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco e mandando um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam ouvindo ou assistindo aqui nossa programação. André Bom Tempo com notícias comentadas. Falando, claro, acho que nem poderia ser outra coisa do que o resultado das eleições neste segundo turno. Claro que foram aí diversas cidades, mas foquemos aqui nas que habitualmente acompanhamos mais, como São José dos Campos, onde residimos, e também a cidade de São Paulo, maior cidade aí da América Latina e evidentemente também a economicamente mais importante de todo o Brasil. Vamos primeiramente aqui em São Paulo. Lá o resultado não foi muito além do esperado, com 100% das urnas apuradas, Ricardo Nunes acabou vencendo Guilherme Boulos com 59,35% dos votos válidos. Foi um total de 3.393.110 votos contra Guilherme Boulos com 40,65% dos votos válidos, totalizando aí 2.323.901 votos. Eu acho engraçado quando dá esses I1 votos, né? Foi o voto dele e mais o restante aí de quem o apoiou. O curioso é observarmos outros números, dos quais vou falar aqui também na eleição de São José dos Campos, mas que foi um cenário bastante comum também no Brasil, de modo geral, conforme estava observando aí nas demais cidades. No total de votos, foram 6.382.084%, sendo que isso representa 68,46% do total de votos que poderiam ter sido, né, do total de eleitores. Os votos válidos desse montante representaram 5.717.011 votos, e dentre os votos chamados não válidos, tivemos aí um total de 234.317 votos brancos e 430.756 votos nulos. Pegando aí o número de abstenções, ou seja, eleitores que não votaram, eleitores que poderiam ter ido votar, eleitores que, como o próprio nome diz, possuem o título de eleitor por diversas questões legais, porém não foram a sua sessão, né? Não foram dar o nome e votar, nem que fosse nulo ou em branco. Tivemos aí um total de 2.940.360 abstenções. Isso é um número extremamente significativo. Isso é mais do que a população da grande maioria das cidades brasileiras e considerando também o que falaremos aqui de São José dos Campos, eu acho bastante considerável tanto a direita quanto a esquerda, os diversos campos aí da política. É o momento, aliás, acho que já passou do momento de se parar e tentar entender isso. Aliás, eu vejo poucas matérias, eu vejo poucas entrevistas, tratos assim de modo geral, com esse eleitorado que tanto no primeiro quanto no segundo turno, caso ocorram aí nas cidades ou mesmo nas eleições majoritárias, eles sequer se dão ao trabalho de irem votar. Eles possuem o título, eles têm o direito e o dever democrático de irem votar,
porém acabam não fazendo. Aliás, diga-se de passagem, esses votos, vamos supor que tivessem ido aí para Guilherme Boulos, o cenário teria sido bem diferente. Ou então, se dividisse, né, de qualquer forma, dividindo os votos, privilegiaria Ricardo Nunes, mas de qualquer forma são números aí interessantes para a gente deixar sempre em evidência. Eu queria trazer aqui um material, sei que Boulos já perdeu as eleições e tudo mais. Eu não digo que concordo 100% com o que foi colocado aqui, mas acho que é uma análise pontual do Marcelo Godoy, ele que escreve para o Estadão, cujo título Entre a cadeira de prefeito e a honra, Guilherme Boulos escolheu a cadeira e perdeu ambas. Publicado aqui no Instagram do Estadão. Eu, na hora que li, falei, opa, preciso verificar isso daqui. Eis que ele foi bastante pontual num cenário que nessa última semana foi bastante crítico aí para Guilherme Boulos e inclusive parte do seu eleitorado, mesmo que um eleitorado crítico, né? Aí Marcelo Godoy diz aqui no trecho em destaque: o psolista foi além da esquerda que troca a defesa dos direitos trabalhistas e da distribuição da riqueza pela mudança de pronomes. Em sua luta para ganhar uns votos a mais no segundo turno, o psolista resolveu aceitar o desafio de Marçal para uma sabatina em suas redes sociais. Como disse Milton Temer, do PSOL, Boulos optou pelo salto no abismo sem saber se o paraquedas abriria. Não abriu. Ao aceitar o convite de quem fez sua filha chorar no primeiro turno, Boulos mostrou até onde o oportunismo parlamentar se confunde com o cretinismo nos partidos políticos. Entre a honra e a cadeira de prefeito, ele escolheu a cadeira e acabou sem ambas. Não teve virtude, nem lhe abraçou a fortuna. Tá aí, como eu disse, um comentário que eu particularmente achei contundente por parte do Godoy aqui, do Marcelo Godoy, escrevendo para o jornal O Estado de São Paulo. Claro que aí cada um vai ter a sua interpretação, sua opinião, sua análise, e como o nosso podcast é o Mesa de Debates, convidamos vocês também a fazerem aí seus devidos comentários. Mas voltando aqui para esse cenário eleitoral, falar agora de São José dos Campos, também tivemos um cenário de abstenções muito grande. Foram 156.544 eleitores que não votaram no segundo turno. Anderson Farias, do PSD, venceu a eleição com 196.462 votos. Em segundo lugar ficou Eduardo Cury com 140.775 votos, porém, o número de abstenções, o número de eleitores que não votaram neste segundo turno, ultrapassou o total de votos de Eduardo Cury. Foram um total aí de 156.544 não votos. E dentre os votos válidos, além dos que foram aí para, ou melhor, dentre os votos, né, do total de votos, os válidos, obviamente, foram para Anderson e Cury, e tivemos aí os chamados votos inválidos, no caso, um total de 17.479 brancos e nulos 25.641, sendo que desses, esse 1, no caso, eu posso colocar aí na minha conta. Então, além de mim, outras 25.640 pessoas votaram nulo nessas eleições de segundo turno em São José dos Campos. E de qualquer forma,
tivemos aí uma maioria de votações no Anderson Farias. Ele venceu em todas as zonas eleitorais aqui da cidade. E também o seu partido aí, o PSD, como já falamos em outro momento, levou a maioria das cadeiras da Câmara de Vereadores. É expressivo aqui falar, e assim como em São Paulo, o Jair Bolsonaro foi uma figura deixada de lado, se a gente for parar para pensar no geral. Ele não foi alguém de tanto destaque na campanha do Nunes lá em São Paulo, tanto é que o próprio prefeito eleito agradeceu ao Tarcísio e demais, sem dar aí um destaque para Bolsonaro, que sequer estava ali no palanque, e também estava ao seu lado ninguém mais, ninguém menos do que Gilberto Kassab, presidente, líder do PSD, secretário de Estado da pasta, do governo de Tarcísio de Freitas, e, consequentemente, na minha observação, se não o principal, mas um dos principais vencedores dessa eleição de 2024. Sem dúvida nenhuma, o Kassab foi o grande vencedor dessas eleições, direta ou indiretamente. Ele que já tem o estado de São Paulo na figura do aliado Tarcísio de Freitas e com o vice-governador do seu partido, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, além de ter um cargo diretamente numa secretaria de Estado também do governo paulista. Ele que, no nível federal, também apoia e colocou o partido na base do governo Lula, tendo inclusive recebido ministérios para isso. E nas prefeituras, o PSD fechou aí como o maior número de prefeituras na cidade, fechou aí como o maior número de prefeituras no Brasil, e fora as prefeituras indiretas, como é o caso do PMDB, ou melhor, do MDB, que em São Paulo, como já dissemos, acabou vencendo a eleição, e Kassab e o seu partido PSD compõem aí a base, compõe aí aliança com o MDB, que continuará no governo por mais 4 anos na capital paulista. Fora São José dos Campos, como citamos, que Kassab e o PSD, de modo geral, apresentaram aí uma bela de uma rasteira no bolsonarismo mais clássico, em que pese muitos bolsonaristas tenham apoiado e dito abertamente que apoiariam Anderson, não para contrariar Bolsonaro, mas porque por qualquer motivo não gostavam ou não gostam de Eduardo Cury. Querendo ou não, isso de certa forma é uma afronta, isso de certa forma é um enfraquecimento de Jair Bolsonaro, que havia deixado claro, ele e sua família, quem era o seu candidato nessas eleições de 2024 aqui em São José dos Campos. Não estou dizendo que ele ruiu, que a figura dele culminou, ou que ele já não representa mais nada. Não estou dizendo isso. Até porque se a gente for ver o número aí de vereadores, de prefeitos que foram eleitos, né, pela base dele, que puxaram votos aí pelo apoio dele, ainda é um número aí bastante expressivo. Mas devemos também observar que o chamado kassabismo, como alguns colocam aí, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, o PSD saiu bastante fortalecido dessas eleições, e em diversos cenários aí
como diziam os antigos, ele está com o burro amarrado na sombra. Bom, minha gente, essas foram algumas observações aí do nosso Notícias Comentadas. Hoje, 28 de outubro de 2024, a semana quase fechando. Ou melhor, a semana está começando, né? Mas o mês de outubro, perdão, quase fechando. E, portanto, nosso último notícias comentadas aí desse mês de outubro e desse pós-eleições. Um beijo no coração de todos vocês e tchau!